A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um subsídio dos 4.6 da Educação Cristã. Nesse subsídio, eu vou falar aqui o subsídio da lição número 7, que é a lição de Ruth, uma mulher digna de confiança. Então, essa lição dessa revista, que vai falar de Ruth, vai falar de confiança por causa ali da relação de Ruth com Noemi. Só que não dá para estudar o livro de Ruth se não falar da graça de Deus. Não dá para fazer isso. Você estudar Ruth, falar de Ruth e não falar da graça de Deus na vida de Ruth, da graça de Deus na vida de Noemi, ali na graça de Deus em toda a história de Ruth. Então a gente vê Deus agindo ali, sem falar que nós temos ali muitas aplicações na nossa vida, aplicações práticas, e também aponta para Cristo, a história ali, a ideia do resgatador, né, Boaz, que resgata ali Ruth, né, através do levirato e tal. Enfim, toda a história de Ruth tem ali uma lição que aplica na nossa vida. E nós temos que falar da graça de Deus, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus da mesma forma que Ruth foi alcançada pela graça de Deus. Então, qual é a minha dica? Que você comece a sua aula falando da graça de Deus. Então, nessa aula, você pode começar com música. Você pode começar a aula com um hino. No caso, você escolhe um hino que fale da graça de Deus. Pode escolher um hino que fala de Ruth? Pode. Ou seja, fique à vontade. Você pode pegar um hino que fala de Ruth também. Não tem problema nenhum. Eu vou sugerir um hino aqui, que se você for abordar um pouco mais a fundo a questão da graça de Deus. Então, o hino que eu vou indicar é Amazing Grace, ou seja, graça maravilhosa ou maravilhosa graça. Esse hino ele foi composto por John Newton. Quem não sabe, John Newton foi um mercador de escravo inglês. Ele pegava escravos ali da África e transportava para a América. Só que um dia o seu navio afundou, né? Uma tempestade quase afundou, na verdade. E ali ele se sentiu impotente. E ele viu que se não fosse a graça de Deus, ele não teria sobrevivido. Então ele já tinha lido um livro evangélico que falava da graça de Deus, falava de salvação. E diante daquela situação, ele resolveu aceitar Jesus como Salvador e serviu a Deus como pastor pelo resto da sua vida, abandonou aquela vida de mercador de escravo. Ali ele viu eu acho que ali naquela situação, carregando escravos, e escravos morriam, e Deus libertou ele daquilo, ele ficou tão maravilhado e compôs esse hino, né? Amazing Grace, que é um hino muito conhecido, e você que é professor pode ler esse hino lá na sala, né? Lê em português, não lê em inglês não. Ele é original em inglês, mas tem a tradução em português. Eu vou deixar disponível aqui. Você pode colocar para cantar também. Ou seja, colocar o toque aí no celular mesmo. Não precisa ser um som e tal, não. Pode colocar o celular, todo mundo escutar. E ali você pode depois abordar a questão da graça de Deus na vida de Ruth e também na nossa vida, aplicar na nossa vida. Então você pode conduzir a sua aula falando o que está na lição e sempre também ali você vai, se você enfatizar a questão da graça de Deus, você vai estar pregando o evangelho, né, na sua aula. Então vou deixar disponível para download o hino em inglês, em português, cantado, tocado, para você fazer o download aí e usar na sua aula. Então é isso. Se você está assistindo esse vídeo aqui e quer mais conteúdo, mais dicas de didática, acesse aí o site slidesebd.com, faça a sua assinatura Pro. Na assinatura Pro você vai ter acesso a um curso, os 4.6 da Educação Cristã. Nesse curso eu ensino os 4 conhecimentos necessários para um professor da Escola Bíblica Dominical. E nesse curso eu tenho lá mais de 20 vídeos falando de dicas de didática como essa aqui. Várias dicas que você pode adaptar e usar na sua aula. Ou seja, eu dou dicas gerais e você pode usar na sua aula e dar uma aula diferente, uma aula abençoada. Então é isso, a paz do Senhor, até a próxima aula.